Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia? Vamos lá? Pegar o seu livro. Então, abra na página 23. E aí, gente, na página 23, nós vamos ver sobre migrações internas no Brasil. Mas eu fiz aqui um esqueminha rápido para a gente revisar um pouco o que a gente estudou na aula anterior. Nós já falamos sobre migrações, sobre movimentos migratórios. Mas o que vem a ser um movimento migratório, gente? Movimento, migrar é ir e vir, sair de um lugar, vir para outro. Então, movimento migratório é exatamente essa ideia de pessoas saindo do seu lugar natal para ir para outro lugar ou retornando para o seu lugar de onde nasceu. E aqui também, muitas pessoas migram. O que são migram? O que migram? Saem de onde nasceram para viverem em outro lugar. Por que elas fazem isso? Elas vão, gente, geralmente em busca de melhores condições de vida. Geralmente, quando uma pessoa decide sair de sua cidade natal para ir morar em outro lugar, por exemplo, sair de Petrolina para morar em São Paulo ou qualquer outro lugar, até país, eles vão em busca de melhores condições de vida. Ninguém sai do seu lugar para ir procurar o que não é bom, né? Sai sempre procurar melhores condições. Sai pensando em melhorar de vida, em ter condições de sustentar a sua família. E aí, então, nesse movimento migratório nós temos os emigrantes e os imigrantes. Vamos relembrar, emigrante é a pessoa que sai do seu lugar. Por exemplo, eu, a sua pró, sou de Casa Nova. Então, se eu sair de Casa Nova e hoje eu moro em Petrolina, lá em Casa Nova, eu sou uma emigrante, porque eu saí de Casa Nova. E aqui em Petrolina eu sou uma imigrante, porque eu moro aqui em Petrolina. Então, imigrante é as pessoas que entram no novo lugar, entenderam? Emigrante eu sou lá em Casa Nova, que é de onde eu saí de lá. Então, emigrante, as pessoas saem de sua terra natal. E imigrantes são as pessoas que entram no novo lugar onde vão morar, certo? E aí essa ideia de emigrante, imigrante, esse movimento, ele gera o fluxo migratório. E o que é fluxo migratório, gente? Fluxo migratório. Por que isso acontece, melhor dizendo? Eu disse aqui em cima, né, que seria para buscar melhores condições de vida, certo? Então, por que as pessoas geralmente saem do seu lugar? A maior parte é por baixos salários, onde mora baixos salários ou até falta de emprego. Foi o que eu falei anteriormente. Eles saem do seu lugar em busca de uma melhor condição de vida. Então, pensa bem nisso. Migram, o que é movimento? O que as pessoas migram? O que é isso? Pessoas que saem de onde moram para ir morar em outro lugar. Eu migrei de Casa Nova para Petrolina, então, certo? Pessoas migram. Emigrante, sou eu lá em Casa Nova, porque lá em Casa Nova eu saí de lá. Se eu sair de Casa Nova, lá em Casa Nova eu sou emigrante. Mas como eu vim morar em Petrolina, aqui em Petrolina eu sou uma imigrante, porque eu entrei num novo lugar, tá? Então, emigrante, saem. E imigrante entram no novo lugar. Emigrante, deixei minha terra natal. Sou emigrante lá na minha terra natal. Imigrante, eu entrei na nova cidade, então eu sou uma imigrante aqui em Petrolina. As causas disso, geralmente, né, são baixos salários e falta de emprego, ou seja, gente, desigualdade financeira, dificuldades financeiras, melhor dizendo isso, assim. E nós temos dois tipos de movimentos migratórios, gente. Dois tipos. A migração externa. Vamos aqui, ó. Migração externa e migração interna. Vejam bem, externa já diz externa, exterior, fora. Então, a migração externa são as pessoas que... É aquele movimento das pessoas que migram de um país para outro. Se eu sair do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, aí é uma migração externa. Mas como eu saí de Casa Nova para vir para Petrolina, eu fiz uma migração interna, porque eu mudei de lugar, mas dentro do meu país, certo? É só uma revisão que a gente já viu isso e eu tenho certeza que vocês não esqueceram, certo? Muito bem. Então, dando continuidade a isso, na página 23, nós vamos ver migrações internas no Brasil. Vamos ver o que vem dizer, ó. No Brasil, as migrações internas são movimentadas geralmente por fatores econômicos.
Vamos conhecer os principais fluxos migratórios que ocorreram no Brasil desde os anos de 1950. Olha, principais fluxos migratórios ocorrem por fatores econômicos, gente. Não esqueçam disso. Então, as migrações de 1950 a 1970. A partir da década de 1950, a industrialização dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro atraiu muitos migrantes para a região sudeste. Então, muitos nordestinos saíram naquela época daqui das suas terras, da sua casa, da sua terra natal, para ir para São Paulo ou Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida, porque lá naquela época explodiu, vamos dizer assim, uma onda de industrialização, então gerava emprego. Além da oferta de empregos nas fábricas e nos estabelecimentos comerciais e de serviços, a infraestrutura disponível no Sudeste também ajudava a proporcionar as melhores condições de vida à população. Lá já era mais desenvolvido, então as pessoas já buscavam, já iam para lá em busca dessas melhorias de condições de vida, de local para a família viver, tá? Por outro lado, o Nordeste, que enfrentava problemas relacionados às secas prolongadas e à baixa oferta de emprego para a população, tornou-se a principal região de origem dos deslocamentos populacionais desse período. Foi o que eu falei anteriormente, muitos nordestinos, gente, houve o êxodo rural, que foi quando as pessoas saíam em massa do campo, por falta de chuva, por conta da seca, para vir para a cidade. E nesta época, êxodo não é eu saio e fica outra parte da população lá, não. É quando sai todo mundo ou quase todo mundo daquele local. Então, nessa década de 1950 a 1970, muitos nordestinos saíram daqui para ir para o Rio de Janeiro e São Paulo, em busca de melhores condições de vida devido a uma seca longa, uma grande estiagem que houve neste período. A maior parte dos migrantes nordestinos se dirigiu para o Sudeste lá, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Contudo, é importante destacar que na década de 1950, a construção de Brasília também atraiu para o Centro-Oeste muitos migrantes nordestinos que buscavam trabalho e uma vida melhor. Então aqui, gente, na década de 50, ou seja, 1950, quando foi construído a Brasília, porque até então a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e aí decidiram construir uma cidade exclusiva para ser a capital do Brasil, muitos nordestinos foram em busca de emprego. Até que, entre 1956 e 1960, milhares de migrantes nordestinos trabalharam na construção de Brasília, que passaria a ser nova capital do país, tá? Então, Brasília ela foi projetada para ser a nova capital do país. Aqui nós temos um mapa do Brasil, tá? Com os estados. Você pode ver o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Tá aqui, o nosso Pernambuco, onde é que tá aqui, tá? Então, as pessoas saíram daqui, geralmente Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. E aqui são as setinhas para onde eles migravam, tá? Para onde iam, Piauí, para Rondônia, esse estado, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, são os lugares que os nordestinos migravam em busca de melhores condições de vida. Aqui na página 24 continua, né, o mapa. O que mostra o mapa? Você vai me dizer o que mostra o mapa. B. Nesse período, qual região brasileira atraía mais migrantes e por quê? Vai responder aqui. Essa região atraía migrantes de qual região? Ou seja, essa região lá que estava em desenvolvimento, que estava em vapor, ela atraía migrantes, ou seja, pessoas de qual região? Acabamos de comentar sobre isso, não foi mesmo? Aí na página 25 nós temos as migrações de 1970 a 1990. O deslocamento populacional do Nordeste para o Sudeste continuou a acontecer. Contudo, novos fluxos migratórios se formaram no Brasil entre 1970 e 1990. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, gente, Norte é onde abrange aqui, região Norte, abrange Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, tá? Uma partezinha aqui, ou Amapá, Roraima, tá? Então, essas são as regiões
nortes. Região centro-oeste já vem essas aqui, ó, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, região centro-oeste, tá? Nas regiões norte e centro-oeste surgiram novas oportunidades de trabalho, ligados à agropecuária e ao extrativismo. Além disso, diversas obras de infraestrutura começaram a ser realizadas nessas regiões, com destaque para a construção de rodovias e hidrelétricas. Essas obras também atraíam milhares de imigrantes. Tudo isso contribuiu para o grande fluxo de imigrantes nas regiões sul, sudeste e nordeste, das regiões sul, sudeste e nordeste para as regiões norte e centro-oeste. Então, olha só, gente, o que aconteceu aqui? As pessoas do Nordeste, né, e do Sul, eles começaram a fazer esse movimento migratório. Ó, do Sul, foi muita gente aqui para a região Norte. Eu morei muito tempo em Rondônia e quando você chega lá, o que você mais encontra são pessoas do Sul e do Nordeste, tá? Por quê? Porque nessa época a região norte ela era pouco explorada, ela era pouco habitada. E o governo precisava que as pessoas habitassem essa região para que elas ficassem mais protegidas contra invasões. Houve uma época, por exemplo, que a Bolívia tomou o Acre. E aí o Brasil teve que fazer um acordo da estrada de ferro para poder conseguir o Acre de volta, né? Pagou uma grana altíssima, construiu uma estrada de ferro e tudo, e aí para ter o Acre novamente. Então, nessa época, houve um incentivo, né? Queriam desenvolver a região norte para que evitassem essas invasões. E aí foi onde surgiu muitos empregos. As estradas eram abertas mesmo a machadadas mesmo, né? E então era a mão no trabalho braçal mesmo. Então, nessa época surgiu muita gente. Também aqui na região do Acre, teve a época da borracha, né? E muitos nordestinos foram para lá também, foram os chamados soldados da borracha, porque, gente, eles saíam daqui a pés para ir para lá. Então, como você pode ver que ele atravessa o país, sai de uma ponta e vai para o outro, a pés, ou de barcos, mas geralmente uma grande parte foi a pés. Então, esse pessoal que saiu em tropas para ir para lá foram chamados de soldados da borracha, tá? Aqui... Então, o que importa agora nesse momento, na verdade, não é a questão do soldado da borracha. Eu estou mostrando a você que oportunidades surgiram para que as pessoas saíssem de seu local, migrassem em busca de uma melhor condição de vida. Cheguei lá, eu conheci muitos nordestinos que são aposentados como soldado da borracha. São pessoas incríveis. Ok. 4. Que fatores contribuíram para atrair migrantes para as regiões norte e centro-oeste no período de 1970 a 1990? De quais regiões se originaram esses fluxos? Aqui no livro de vocês pode não ter as linhas, mas vocês tanto podem responder aqui, ou se preferirem no caderno, tá? Como na hora de estudar a prova, às vezes você vai ter que estudar o texto junto com as atividades, eu acho interessante que seja no livro. Então, você pode responder aqui, concluir aqui, tá? Só você colocar aqui, 4, e aí fazer a resposta, beleza? Aí, na página 26, nós temos aqui as migrações de 1970 a 2010, já bem mais recentes. Embora as migrações do Nordeste para o Sudeste continuem ocorrendo, desde a década de 1990, observa-se algumas mudanças nos fluxos migratórios entre essas regiões do Brasil. Então, gente, da década de 1990 para cá, houve o caminho inverso. As pessoas começaram a sair das outras regiões para vir para o Nordeste. Aqui, Petrolina é um grande exemplo, se você for... Por quê? Por conta dos projetos, de irrigação. E até mesmo no centro você pode ver que tem muitas pessoas de São Paulo, de outros locais, que eles moram aqui, vieram para cá para abrir seu negócio. Do Rio Grande do Sul, né? Eu trabalhei com o pessoal que é do Rio Grande do Sul, saíram de lá para vir abrir empresas aqui. Então, a partir de 1990, essa migração, esse movimento mudou o rumo, de volta ao Nordeste. As migrações dentro de cada região se intensificaram. Na maioria das unidades federativas, é possível identificar fluxos entre unidades federativas vizinhas ou próximas. Gente, unidade federativa são estados, tá? Por exemplo, se você procurar
Se você vê em relação ao documento, e ele tem assim, UF. UF significa Unidade Federativa. Ou seja, qual é o F? Qual é a unidade federativa daqui de Petrolina? Pernambuco, que é o estado, certo? Outra mudança que desperta a atenção nesse período é a chamada migração de retorno, gente. Então, naquela listinha lá de migração interna, de migração externa, de emigrantes, migrantes, veio a migração de retorno, que foi exatamente as pessoas retornando para sua terra natal. Trata-se do fluxo migratório do qual os migrantes voltam para os seus lugares de origem, ou seja, regressam à terra natal. A migração de retorno de seu principal se deu principalmente do Sudeste para o Nordeste. É o que mostra o mapa aqui, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, tá? Então, foi de volta para o Nordeste. E a melhoria da cadeia, principalmente do Nordeste, e está relacionada ao crescimento da economia nordestina e à melhoria da infraestrutura local. Gente, o Nordeste ele tem um grande papel, uma grande importância na economia do país. Muitas coisas da agricultura, elas são produzidas aqui e enviadas para o país todo. Aqui, Petrolina, ela é a maior exportadora de frutas da América Latina, tá? Aqui da região, aqui da América, aqui do Brasil, ela é a maior exportadora de frutas do Brasil, é aqui Petrolina. Ou seja, ela é a cidade que mais manda frutas para fora do país, tá? E também para os outros estados, também exportadora para os outros estados. Como você já estudou, esses fatores são essenciais para atrair contingentes populacionais. Contingentes quer dizer grande número de pessoas, tá? Então, é isso aqui, olha. Sempre quando vocês veem um mapa, é bom vocês observarem essa legenda que tem aqui, ó, migrantes, 1.000 pessoas, ó, de 20... Essas linhas mais estreitinhas, tá? Das setinhas, é de 20 a 30 mil pessoas. Já essas outras aqui, mais curtinhas, com a cabecinha mais larga, de 31 a 50 mil pessoas. Essas outras já, né, enlarguecendo um pouquinho mais aqui, de 51 a 100 mil pessoas. Já essas mais, de 101 a 150 mil pessoas. E essas mais largas ainda, né, é de acima de 150 mil pessoas. E na página 27, que é a nossa última página de hoje, nós temos as atividades. A 5 diz, qual foi a origem e o destino dos dois principais fluxos migratórios que ocorreram entre 1900 e 2010, tá? Então, você vai vir aqui no texto, lê novamente o texto e responde a questão. 6, o que é migração de retorno? Vem no texto, procura, responde. Com base no mapa da página anterior, ou seja, desse mapa aqui, identifique a origem e o destino de um dos fluxos migratórios que aconteceram dentro da região em que você vive, tá? Fluxos migratórios, ou seja, de um local, de onde eles vieram, qual foi aquela região de onde eles mais saíram para vir para Petrolina, para Pernambuco, tá? Então, você vai procurar. Letra B. Quanto à unidade federativa onde você mora, ou seja, Pernambuco, analise um dos fluxos migratórios e identifique a origem e o destino dos deslocamentos. Então, aqui de Pernambuco, você vai olhar aqui, ó, por exemplo, onde é que tem de onde saiu e veio para o Pernambuco, tá? Por exemplo. Aí o 8 é, na sua opinião, quais são os fatores que motivam os fluxos migratórios relacionados à unidade federativa que você mora? Qual, na sua opinião, o que motiva as pessoas virem para cá, para Petrolina, ou sair daqui, tá? Qual é o que motiva? Um ou outro, você pode dizer, tá certo? Eu quero que vocês observem que os fatores naturais, gente, econômicos e econômicos influenciam a distribuição da população pelo território brasileiro. Então, áreas com economia dinâmica, ou seja, onde tem geração de emprego, onde tem melhores salários, elas atraem mais pessoas. E áreas com economia estagnada, ou seja, parada, mais lenta, as pessoas ficam menos naquele local, eles atraem menos pessoas, certo? Deixa eu ver se eu tenho mais algum comentário. Observe bem os mapas, explore os mapas. Qualquer dúvida, pergunta para a Pro.
e boa aula. Não se esqueçam, gente, de se inscreverem no canal e curtir o vídeo, beleza? Beijos, beijos da Pro.